Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que não devem prestar atenção no macro, naquilo que está distante. Deve-se focar apenas no micro e naquilo que se pode controlar. Eu discordo. Para mim, vale a máxima um olho no padre e outro olho na missa. Apenas focar no micro gera uma grande desvantagem, que é não antecipar riscos no longo prazo. E focar apenas no macro impede de perceber os riscos imediatos, os riscos de curto prazo. Para mostrar este ponto, eu quero mostrar esta matéria que vi outro dia no Twitter. Ela saiu no Estadão e eu fui buscar a sua fonte. Originalmente, esta matéria é do New York Times. A matéria diz que os líderes chineses decidiram que mulher na China deve focar em família e filhos e não na política. Hoje nós vamos conversar sobre este fato que ocorreu do outro lado do mundo e como este fato influencia os relacionamentos aqui no Ocidente. Bem-vindo ao canal A Vida Cobra, relacionamentos humanos sob o viés de economia e finanças. Você pode me chamar de CPMF, seria o seu anfitrião a partir de agora. Por favor, curta esse vídeo, é de graça e ajuda muito aqui no engajamento do canal. Não é imposto, é voluntário. A matéria que está aí na tela é o anúncio do fim do feminismo na China. É um efeito direto da escalada militar que ocorreu no mundo em 2022. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia, comandada por Vladimir Putin, invadiu o território da Ucrânia e deu início a uma cadeia de eventos que anunciou o fim da cadeia de produção global. Sem a cadeia de produção global, também conhecida como globalização, o estado de bem-estar social se torna insustentável e, por consequência, todas as estruturas que dependem dele se tornam inviáveis, como é o caso do feminismo. O feminismo ele é um conjunto de valores que originalmente foram escritos por mulheres da aristocracia europeia. Aristocratas são pessoas que vivem da coleta de impostos e não de pagar impostos. São os funcionários públicos originais. Então, para os valores feministas se tornarem reais, é preciso que exista uma grande contribuição forçada em forma de impostos. É preciso que os impostos aumentem. E para isso é preciso que as pessoas aceitem pagar mais impostos. É um equilíbrio muito delicado de se manter. Se os estados cobram impostos demais, a população pode se rebelar, e se eles cobram impostos de menos, a população não vai respeitar. Como o feminismo carrega em si os valores da aristocracia europeia em seus fundamentos, fica evidente que em outros contextos sociais, como por exemplo transferir ele para a aristocracia nas Arábias, a aristocracia na África ou para a aristocracia na China, fica evidente que haverá atritos na hora de instalar esse sistema de valores e ideias. Aquilo que mostra para nós o começo da imposição dos valores feministas na China foi a implementação da política do filho único, uma exigência do Ocidente para a abertura econômica da China lá nos anos de 1970, promovida por Deng Xiaoping, assim que o Mao passou desta para a próxima. Originalmente, as famílias chinesas priorizavam ter um grande número de filhos, principalmente filhos homens, porque eles entendiam que os filhos homens são aqueles que cuidariam dos pais da velhice, aquilo que a gente chama aqui no canal de previdência familiar. A política do filho único tinha por objetivo diminuir a população chinesa no longo prazo, porque eles entenderam que, quanto mais filhos você tivesse, mais recursos era demandado da agricultura e se houvesse uma crise aguda, a fome aconteceria e países com povo com fome ou fazem guerra civil ou fazem guerra com outra nação. Então, a partir das perspectivas de longo prazo que o governo chinês tinha, foi necessário mudar as perspectivas sobre a família que os cidadãos chineses tinham. O atrito ocorreu porque o modelo chinês sobre famílias se desenvolveu para atender os desafios territoriais da China. A forma como os chineses encaravam a família era a forma que foi promovida pela civilização chinesa durante milênios. Alterar este modelo poderia levar ao fim do Estado chinês. Porém, os dirigentes do Partido Comunista da China, eles perceberam que havia uma vantagem em aderir, em acatar provisoriamente as demandas ocidentais e modificar a cultura chinesa dentro de um limite possível. E dessa forma, sacrificaram a tradição em nome da modernização industrial. Toda essa transformação e política do filho único durou
exatamente até fevereiro de 2022, embora houvesse alguns movimentos antes, alguns anos antes, para que ela fosse modificada. Fevereiro de 2022 é a data de quando a Rússia invade a Ucrânia e termina com a globalização. Em 16 de agosto de 2022, cerca de 6 meses após a invasão da Ucrânia, a China anunciou novas medidas para incentivar as famílias a terem mais filhos, como desencorajar o aborto e tornar o tratamento de fertilidade mais acessível. É isso mesmo que você ouviu. 6 meses após a invasão da Ucrânia e, portanto, o fim da globalização, o direito ao aborto foi relativizado pela China. Eu disse no início do vídeo que o feminismo, por ser um valor aristocrático, exige uma quantidade grande de recursos para se manter. Esta quantidade de recursos só é possível de se manter com a paz que é criada através da globalização. Sem globalização é impossível manter o feminismo em escala local, muito menos em escala mundial. Além disso, o anúncio da relativização do aborto na China em agosto de 2022 foi o primeiro sinal de retorno à tradição chinesa. O segundo sinal veio em outubro de 2022. Pela primeira vez em décadas, nenhuma mulher foi incluída nos postos mais altos do Comitê Permanente do Partido Comunista Chinês. Toda essa movimentação ocorreu após a invasão da Rússia à Ucrânia. Uma professora de origem chinesa baseada na Austrália chegou a afirmar que o partido não tinha interesse em promover o estatuto político das mulheres. A Austrália, para quem não sabe, foi o berço dos primeiros testes feministas e o país onde o movimento é mais forte e mais profundo no cotidiano. A última grande tentativa do feminismo ocidental na China ocorreu quando a tenista Peng Shuai, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, acusou um ex-membro do Comitê Permanente durante a onda do movimento Me Too. A resposta do partido foi simples: censura. Por este motivo, não é surpresa alguma ver a postura do partido em relação às pautas das mulheres em 2023. Para o governo chinês, feminismo é coisa de burguês e, portanto, é algo a ser tolerado e não algo a ser aderido, implantado e aceito indefinidamente. Para socialistas, o direito do Estado é superior ao direito dos indivíduos. Se o Estado precisar que nasçam menos crianças, implementará medidas que promovam menos nascimentos. Se precisar que nasçam mais crianças, implementará medidas que facilitem os nascimentos. É uma conta bem simples. O Estado é maior que o indivíduo. Portanto, o Estado é maior que cada direito individual de cada mulher. Se durante as décadas anteriores as mulheres serviram ao Estado chinês no mercado de trabalho, agora servirão ao Estado chinês parindo novos cidadãos. Feminismo e socialismo nunca combinaram, era uma aliança temporária, um relacionamento fadado ao fim, um sonho de uma noite de verão. Ou como dizemos no Brasil, um amor de carnaval. E este amor chegou ao fim, não na quarta-feira de cinzas, mas quando Putin deixou em cinzas a Ucrânia em fevereiro de 2022. Agora, como é que isso afeta a sua vida no Brasil? Como os latidos dos cachorros que eu estou ouvindo aqui ao fundo enquanto eu tento gravar? Eles estão longe, mas ainda assim me afetam. O Brasil está dividido entre duas áreas de influência que deverá escolher. Por um lado, o Estado brasileiro faz parte da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é uma área de influência dos Estados Unidos da América e das pautas feministas por consequência. E por outro lado, está os BRICS, reunião entre potências e países emergentes com tendências claras ao socialismo e, portanto, contrárias ao feminismo. Nele vemos Rússia, China, Índia, Irã. E agora o Irã é uma adição nova, mas você está vendo o tipo de gente que direito da mulher é uma opção que o Estado dá ou não nesses países. Basta fazer as pesquisas. Se o Brasil escolher ficar do lado da OEA e, portanto, dos Estados Unidos, a agenda feminista andará e provavelmente os homens se manterão solteiros e livres, sendo red pill, migtal, gays, assexuados, incels, não importa. Se o Brasil escolhe a OEA, pode ter certeza que não vai dar problema, no máximo um impostinho para um homem solteiro, que não vai doer nada, você já paga muito imposto mesmo, um a mais ou a menos não vai fazer diferença. Porém, se o Brasil escolher os BRICS, a agenda socialista será implementada com força, e é possível que o feminismo acabe e os homens sejam obrigados a formar famílias ou talvez sustentar diretamente, não através de impostos indiretos, as mulheres que terão que se tornar fornecedoras de novos cidadãos.
Eles podem fazer isso através de mecanismos estatais desconhecidos, ou até mesmo de coisas que eles já tentaram antes. Tudo vai depender da criatividade do agente governamental. Portanto, fica aqui meu aviso de sempre, fiquem espertos. Hoje em dia, no Brasil, hoje em dia é novembro de 2023, a Agenda 2030 da ONU, aquela agenda com claras inclinações feministas, está avançando a passos largos no país. Porém, o povo brasileiro, assim como o povo chinês, é mais inclinado tradicionalmente a formar famílias. Eu disse no início deste vídeo, o feminismo é uma pauta aristocrática e existem muitos recursos naturais e sociais para ser implantado. Sem a globalização, o feminismo se torna inviável em longo prazo, porque os estados não vão poder sustentar este sistema e, portanto, eles vão ter que abrir mão deste poder para dar poder para a formação de novas famílias. De qualquer forma, estejam preparados porque essas mudanças eu acredito que já vão acontecer em janeiro de 2024. O Oriente não quer mais ser subordinado do Ocidente. Eu não sei para onde o mundo vai, mas acredito que ele será próximo de uma das duas opções que eu dei. Ou vai ser aliado aos Estados Unidos com a pauta feminista, ou aliado à China com a pauta socialista. Me conta aqui nos comentários quem você acha que o Brasil vai escolher, OEA ou BRICS. Vamos enriquecer a comunidade do canal com as nossas opiniões. E se eu achar uma opinião que eu acho muito legal, eu vou responder e talvez fazer até um vídeo em cima dela depois. Agora, se você quer observar uma relação focada no micro e no risco de curto prazo, eu vou deixar aqui esta sugestão de vídeo para você, que é o vídeo que eu analiso os motivos do divórcio da Sandy com o Lucas Lima. Vejo você no próximo vídeo.